Olá, tudo bem com você? O tema da palavra de hoje é oportunidade. E eu já gostaria de te falar para você não perder essa oportunidade de dar um like aí no canal, de fazer a sua inscrição e muito menos de compartilhar esta palavra para que você não perca a oportunidade de abençoar a vida de outras pessoas. Vamos à palavra? A palavra que eu quero ler para você hoje está em Marcos 10, começando no 46, que diz: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu alguém dizer que Jesus era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: Chame o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levanta-se, porque ele chama você. Então Bartimeu jogou a sua capa de lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. E Jesus pergunta para ele: O que é que você quer que eu te faça? E ele responde: Mestre, eu quero ver de novo. Então Jesus responde a ele: Vá, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo a Jesus pelo caminho. Bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve a oportunidade de enxergar uma coisa e de repente deixar de ver? Eu tive essa experiência e eu quero te contar rapidamente esse testemunho, né? No início, lá antes da pandemia, eu tinha 2 TVs aqui em casa. E aí eu fiquei sabendo que uma pessoa que eu conheço, que tem 4 filhos, que mora num lugar pequeno, não tinha TV em casa. E nessa pandemia, eu fiquei imaginando como que uma pessoa, como que uma família, né, com 4 crianças em casa, pequenas, vai acabar se virando ali, né, no lockdown, né, porque quem saía agora não saía mais, quem estudava já não estava mais estudando, porque não estava podendo ter nem mais aula online também. E a ordem, o toque de recolher, a ordem ali do lockdown era ficar em casa. E aí eu conversei com a minha esposa, eu falei assim: amor, vamos dar uma TV, vamos dar uma dessas TVs para essa família, vamos fazer uma doação. E aí nós doamos a TV, a família ficou super feliz, né? Imagina 4 crianças em casa, né? E só que aconteceu uma outra situação. Nessa mesma semana que nós fizemos a doação dessa TV e ficamos com uma outra, a minha filha de 2 anos, ela tem uma vassourinha, né? E ela brincando com essa vassourinha, ela deu uma vassourada na TV. Então a TV, que estava perfeita, ela ficou com uma parte escura, né? Esses foram os primeiros sinais. Ela deixou de revelar a imagem completa. Ela ficou com a parte esquerda dela com uma faixa escura e veio escurecendo mais ainda. Depois de um tempo, ela ficou mais escura ainda. Ela desligava e aí quando você ligava ela ligava, mas não mostrava nada, ficava totalmente escura. E a minha esposa falou assim: e agora, amor, o que a gente vai fazer? Eu falei: eu vou orar nessa TV, eu tenho fé e eu acredito que Deus ele vai restaurar cada peça dessa TV. E aí eu impus as mãos na TV e eu orei com uma fé mesmo. Eu falei: Deus, restaura essa TV, restaura cada peça. Você pode pensar que eu sou doido, mas eu tenho fé. E a fé é a certeza daquilo que você ainda não viu, mas que existe. Eu falei assim: aí minha esposa falou assim: amor, desliga a TV na tomada e liga novamente, porque aconteceu isso da outra vez e eu fiz isso e ela ligou. Aí eu falei: não vou fazer isso, eu vou orar e Deus vai restaurar. E aí eu orei com fé mesmo, querido, eu orei. E aí eu fiquei sentado no sofá olhando o celular, e a TV ligada lá escura, né? Minha esposa foi
passou assim por mim, né? E falou assim, e aí amor, a TV não vai ligar não? Aí eu falei assim, ela ainda não está pronta, porque Deus ele está restaurando cada peça. Assim que terminar essa restauração, a TV vai ligar. E aí passou mais uns 5 minutos, ela foi na cozinha e quando ela voltou, antes dela perguntar qualquer coisa, eu falei assim, agora eu vou desligar a TV no controle, vou ligar ela porque ela já está pronta, ela já está restaurada e ela vai ligar. E assim foi feito, querido. Para a honra e glória do Senhor, a TV ligou no controle. Eu liguei e não deu mais problema, graças a Deus, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. E eu orei com fé mesmo. E por que eu tô te contando essas coisas, né? Esse testemunho? Estou te contando para te dizer que, mesmo que demore tempo, Jesus ele vai restaurar a tua visão para que você volte a ver. Jesus também restaurou a visão do cego Bartimeu que estava ali à beira do caminho. Eu fico imaginando aquele cego ouvindo todo aquele alvoroço, que era uma multidão vindo com Jesus, e aquele barulho todo, e aquele cego ali tentando captar a mensagem, né? Porque ele não enxergava, só ouvia, né? Mas você já percebeu que quando nós perdemos alguns sentidos, nós acabamos aguçando outros sentidos, e ele perdeu a visão, e mesmo assim a audição dele provavelmente era muito apurada. E ele também, né, teve que prestar muito atenção naquela situação para entender o que estava acontecendo e quem estava vindo. E talvez o que Bartimeu tinha de mais valioso para aquele momento ali, era que poderia inclusive mudar a sua vida, não eram as esmolas que ele poderia receber naquele caminho, né? E sim a sua audição era mais valiosa do que qualquer outra coisa. E ele deveria ter ficado quieto assim, eu fico contextualizando, eu fico prestando atenção, porque ele deveria ter ficado quieto, prestando atenção, tentando captar as coisas ali, o que estava acontecendo. E ele deveria estar extremamente focado para tentar ouvir alguma coisa importante, né? E quando ele ouviu que era Jesus que estava ali, ele não se conteve, querido. Ele começou a gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus. Tenha misericórdia. E ele não se aquietou. Por quê? Ele entendeu que só Jesus ele era capaz de restaurar aquilo que ele havia perdido. Talvez hoje você esteja à beira do caminho. E se você estiver à beira desse caminho porque perdeu a visão, eu quero te falar uma coisa, querido. Jesus pode restaurar a tua visão para que você volte a ver, para que você volte para o caminho do Senhor. Ou se você nunca esteve nesse caminho e deseja enxergar em Jesus, que é a sua cura, que é a sua restauração, que vem para suprir todas as suas necessidades, faça igual aquele cego. Clame, chame por ele. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Bartimeu ele não desperdiçou aquela oportunidade. Mesmo algumas pessoas falando para ele parar de gritar. Ei, para de gritar. As pessoas falavam assim, para de gritar. Você tá gritando aí igual um doido, pô. Né? Contextualizando seria isso. E sem entender aquilo que Bartimeu estava querendo, estava buscando. Porque ele não tinha falado que queria que Jesus restaurasse a sua visão para ninguém. A diferença na vida de Bartimeu, e que precisamos aprender, é que nada o paralisou. A sua falta de visão não trouxe uma limitação para ele. Ele se moveu na direção de Jesus com as palavras, com a frase que ele usou. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele gritou tanto, ele queria tanto esta cura, ele acreditava nesta cura, que ele chamou a atenção de Jesus e não desperdiçou a oportunidade, mesmo sendo contrariado pelas pessoas que pediam para ele parar de gritar. Ele chamou a atenção de Jesus. Talvez tudo que você tenha hoje
ou tudo que você precise hoje é chamar a atenção de Jesus e gritar, sabe? Mas se você não quiser gritar, se você quiser chamar a atenção de Jesus hoje com as suas lágrimas, então chore. Jesus, Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir a tua oração, então ore. Bem, eu não sei se Bartimeu ele conhecia Jesus por ter visto ele em algum momento, ou por ter ouvido sobre os feitos de Jesus, mas que quando ele ficou sabendo que era Jesus, ele não desperdiçou a oportunidade de chamar a atenção de Jesus. E é muito provável que Bartimeu já tivesse visto alguma coisa que Jesus tinha feito, porque isso aguçou, né? Quando ele ouviu que era Jesus, aguçou muito o que ele queria. Jesus então parou para dar atenção a Bartimeu. E é isso que Jesus faz quando a gente clama, quando você chama por ele. Jesus pediu para Bartimeu, né? Jesus pediu que chamassem a Bartimeu, que trouxesse Bartimeu até ele. Bartimeu, quando chegaram para chamar Bartimeu, Bartimeu jogou a sua capa de lado. Ele se livrou do que poderia ser um limitador. Bartimeu não queria que nada, exatamente nada, ficasse entre ele e Jesus. Jesus já entendeu. E é triste falar isso, mas tem gente que prefere ficar cego do que enxergar a verdade, do que enxergar o seu estado atual. E é por isso que Jesus ele pergunta, porque assim, chega o cego, e eu fico pensando, aí Jesus vê que a pessoa é cego, e aí Jesus não bota a mão e não cura logo, não pergunta nada. Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? E Bartimeu fala, eu quero que restaure a minha visão, eu quero enxergar novamente. Só que tem gente que tem medo de ser restaurado, porque vai começar a ver o que tem no caminho. E quando você não está acostumado a ver a verdade, a viver a verdade, talvez o que você vê ou o que você vai ver pode te assustar. E não era o caso de Bartimeu, que logo falou para Jesus que queria ver novamente. Jesus respondeu a ele, vá, está curado porque teve fé. No mesmo instante, não foi depois, Bartimeu não foi curado e foi embora, sabe? Bartimeu não foi curado e depois ficou falando mal dos cegos. Bartimeu não foi curado e depois não agradecia. Foi diferente. Bartimeu, ele entendeu que seguindo a Jesus no caminho, ele nunca mais perderia a oportunidade de ver a verdade em Cristo Jesus. Só que, queridos, vamos falar a verdade, existem muitas pessoas hoje que pedem uma cura, uma restauração, ou pedem alguma coisa a Jesus, Jesus dá, e a primeira coisa que a pessoa faz é sair dos caminhos do Senhor. É deixar de ver a verdade que é Cristo e começar a focar somente naquilo que ela recebeu. E a minha oração é que, se você deixou de enxergar, que Jesus restaure a sua visão para que você volte aos caminhos do Senhor. E se você nunca viu esse Jesus, mas já ouviu falar dele, que hoje, onde você estiver, que esse mesmo Jesus vá até você, para que você tenha a oportunidade de ver a verdade em Cristo Jesus. E se você estiver com algum problema na sua visão, que Jesus restaure a sua visão com cura para que você seja curado. Que essa palavra agrade as suas vistas para que você também seja usado no caminho de Jesus para conduzir outros cegos até Ele. Que Deus te abençoe. Não perca esta oportunidade e compartilha para que todos possam ver a verdade. Oportunidade, não perca. Que Deus te abençoe.